crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Eu li a história de uma família pastoral que foram enviados para a floresta amazônica. E lá eles cuidavam de um distrito pastoral com algumas igrejas
e eles começaram então agora a conhecer essas igrejas. Ir numa igreja aqui, outra ali, conhecendo os irmãos, fazendo batismo, aquele almoço gostoso no final de semana, e até que chegou o momento deles irem na igreja mais longe que eles tinham do distrito. E essa igreja ficava bem dentro da floresta. Pegaram o carro e foram. O pastor, a esposa e os 2 filhos. E eles estavam indo felizes, olhando a natureza, vendo os animais, até que chegaram em uma ponte. Bom, se você já andou de carro, você sabe que em algum momento você vai passar por uma ponte. E qual o problema nisso? Bom, eu não vejo problema nenhum. O grande problema é que a ponte que eles chegaram era aquela ponte que a gente vê em filme às vezes, somente com 2 troncos, um de um lado e outro do outro. E eles ficaram apavorados porque eles nunca haviam passado por uma ponte assim. Eles conversaram, analisaram, saíram do carro, viram a ponte, como é que funcionava, entraram no carro, olharam um para o outro e não tiveram outra coisa a fazer a não ser orar. E eles oraram. Eles clamaram, pediram a proteção de Deus e dos anjos naquele momento. A esposa saiu do carro, atravessou a ponte e ficou lá do outro lado guiando o marido que vinha com os 2 filhos pequenos. Eles haviam orado. O que fazer mais? Então ele começou a passar, a esposa falando, vem para a direita, vem para a esquerda. E ele ia para frente, para a direita, para a esquerda, segundo o que a esposa falava, até que conseguiu passar. A esposa entrou no carro, eles oraram agradecendo a Deus e seguiram viagem. Não demorou muitos quilômetros para encontrarem outra ponte, no mesmo nível, do mesmo jeito. Eles saíram, olharam, viram a situação, a altura do rio, para chegar no rio, e ficaram com muito medo novamente, mas novamente confiaram em Deus. Eles oraram, eles clamaram e fizeram o mesmo procedimento. A esposa atravessou a ponte a pé, o marido vinha com o carro e com os filhos, e novamente a orientação da direita para a esquerda, atravessaram o rio, e chegando do outro lado, a esposa entrou, eles oraram, clamaram a Deus a gratidão, levaram a Deus uma voz de gratidão, felizes porque Deus mais uma vez havia protegido eles. Isso aconteceu uma 3ª vez, uma 4ª vez, na 5ª vez, quando eles avistaram a ponte, a filha que estava fazendo algumas coisas, filha pequena, uns seus 5, 6 anos, ela olha para frente, ela vê a ponte e ela fala, papai, pode ir que eu já orei. Boa noite, queridos. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez na minha casa, no meu escritório. É muito bom ter vocês aqui novamente para mais uma vez nós nos reunirmos aqui. Eu aqui, você aí, para que possamos orar. Viemos aqui orar. Viemos aqui entregar a Deus os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos medos, as nossas angústias. Os nossos amigos que estão acamados e também aqueles que estão enlutados porque perderam alguém. Viemos aqui nos entregar ao Senhor em oração. Eu queria dizer para você que eu já orei, que você pode ir, mas não vai não, porque eu queria abrir a palavra de Deus e meditar um pouco aqui na palavra de Deus. Mas eu quero orar com você, eu quero orar por você. Obrigado por você ter vindo. Eu quero pedir que você compartilhe essa live aí. É só clicar em compartilhar. Compartilhe a live. Para que outras pessoas possam também ter esse momento de oração, esse momento de clamar ao Senhor e buscar as bênçãos dele. Você pode colocar aí nos comentários o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Algumas pessoas têm feito pedido, às vezes em particular para mim, sem problema, eu posso orar em particular também. De repente você está assistindo essa live e já passou 2, 3 dias depois que nós colocamos ela ali ao vivo, mas você pode continuar fazendo o seu pedido aí, que a gente vai continuar orando. Tenho orado por vários pedidos, por várias pessoas aqui da minha região, do meu distrito pastoral. Graças a Deus eu não tenho nenhuma dessas pontes.
Tenho orado aqui pelo meu distrito pastoral, pelas pessoas das minhas igrejas, pelas necessidades que os membros estão passando, mas tenho orado também por outros lugares por onde passei. Eu tenho orado por muita gente. Tenho orado pelos médicos, tenho orado pelos enfermeiros, pelos atendentes dos hospitais, aqui em outros lugares também. Tenho orado pelos socorristas, pelos motoristas, pelos bombeiros, pelos guardas municipais. Eu tenho alguns amigos guardas municipais, pela polícia. De uma maneira especial, orado também pelos caminhoneiros. Queridos, se não está faltando comida na sua cidade, se não está faltando medicamento, é graças aos caminhoneiros. E eu tenho alguns caminhoneiros na família e tenho orado por eles, para que Deus guarde eles, que Deus proteja. Eu tenho orado por eles e eu tenho acompanhado o trabalho de muitas igrejas, de muitas denominações que têm cuidado com carinho desses caminhoneiros. É claro, eu tenho acompanhado mais o trabalho da Igreja Adventista, a qual eu faço parte e sou pastor. Tenho acompanhado o trabalho bonito que tem sido feito em muitos lugares. Pastores, igrejas estão ali na estrada oferecendo água, oferecendo alimento para eles. Que Deus possa abençoar todos vocês. Eu tenho amigos em vários lugares que estão fazendo campanha, arrecadando alimento e fazendo sopa todos os dias, comida todos os dias, e estão saindo de carro pela cidade oferecendo comida aos moradores de rua. Tenho orado por eles, Deus tem feito a obra através deles. Queridos, nós não podemos ir para a igreja agora. Algumas cidades estão abrindo oportunidade para um grupo pequeno ir para a igreja. Daqui a pouco nós estaremos fazendo isso aqui no nosso distrito também. Estamos alinhando alguns detalhes, mas enquanto isso não acontece, eu tenho que ser igreja para o meu vizinho. O texto do verso áureo da lição da Escola Sabatina do sábado passado dizia assim: a lei e ao testemunho. Se não falar dessa maneira, queridos, a lei e o testemunho. Não adianta você ter a sua fé fundada na palavra de Deus se você não tem um testemunho de vida, de transformação que essa palavra fez na sua vida. Então, além de orar, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Eu tenho feito os plantões nas terças e nas quintas. Essa é a última semana que eu estou fazendo nas terças e quintas, porque a partir desse final de semana nós estamos mudando o plantão de durante a semana para sábado e domingo. Sábado de 2 às 5 e no domingo de 9 às 12. Então, se você quiser, que é daqui da região de Extrema, que é do distrito aqui, se você quiser levar a sua doação, o seu donativo para a montagem de cestas básicas, você será muito bem-vindo. Se você quiser também, no domingo nós teremos um plantão com o tesoureiro. Se você tem aí a sua oferta, o seu dízimo, e você está angustiado porque você não tem um culto para ir lá levar para o seu momento de adoração, você pode no domingo ou no sábado estar levando a sua oferta, o seu dízimo, o seu momento de adoração ao Senhor. Você preparou uma cesta básica e não tem para quem doar, leva lá para a igreja. Nós temos o departamento da ASA, que está fazendo um trabalho muito bonito. E nós precisamos da sua doação. Eu estou falando aqui, você já escreveu aí o seu pedido de oração? Já deu tempo? Então, muito bem. Eu quero orar com você. Eu quero orar também pelos nossos governantes. Desde lá de cima, da esfera federal, governo estadual, o governo municipal. De uma maneira especial, eu estou aqui na cidade de Extrema. Orar pelo senhor prefeito João Batista e o vice, o senhor Juliano. Que Deus possa dar sabedoria para eles, para suas equipes, para que tudo que eles estão planejando, todas as ações que eles estão fazendo, possa dar certo e possa ser controlado esse vírus aqui na nossa cidade e nós possamos viver com qualidade e com tranquilidade. Feche seus olhos se você puder e vamos falar com Deus.
Querido bom Deus, mais uma vez estamos na Tua presença para Te louvar, para Te adorar, para confiar em Ti, Senhor, sabendo que nós temos algumas pontes para passar. A passagem é difícil, Senhor, é complicada, nós temos medo, mas estamos aqui para segurar na Tua mão. E pedir, Senhor, que o Senhor faça o melhor na nossa vida. Pedir, Senhor, que o Senhor venha nos transformar e venha realizar um milagre, Senhor, na nossa vida, na vida dos nossos queridos. Colocamos aqui, Senhor, de forma audível, algumas pessoas, algumas classes de pessoas, por quem temos orado sempre, queremos continuar intercedendo por elas, para que o Senhor possa fazer um milagre na vida delas, dos seus queridos. Eles que estão na frente de batalha de uma forma ou outra, que o Senhor possa cuidar, Senhor, dos seus queridos em casa, para quando eles voltarem, eles possam voltar tranquilos, imunes, Senhor, para não levar a doença para casa. Proteja eles, Senhor. Pai querido, queremos interceder também pelos nossos governantes, Senhor, desde a esfera federal, estadual e municipal, os prefeitos e os vice-prefeitos, os secretários, os vereadores, que eles possam ser abraçados por Ti, Senhor, que eles possam sentir a Tua bênção e todas as decisões que eles tomarem, Senhor, seja para o bem da população. Pai querido, algumas pessoas têm colocado, Senhor, seus pedidos nos comentários, Senhor, mandado de forma particular ou ali, Senhor, no comentário. Que o Senhor possa atender, Senhor, cada pedido segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Porque sabemos que quando vem de Ti, milagres acontecem. Toma-nos em Tuas mãos mais uma vez e daqui a pouco, ao abrir a Tua palavra, que o Senhor nos fale, Senhor, de maneira poderosa, e não por amor de Cristo Jesus. Amém. Querido, chegou o momento de louvarmos a Deus. Já louvamos através da nossa oração, da nossa entrega, da confiança que nós temos em Deus para fazer um milagre na nossa vida. Agora chegou o momento de nós adorarmos com louvor. O melhor lugar do mundo, que seja aos pés do Salvador, que eu e você possamos nos encontrar lá. Adoremos ao Senhor. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos
Louvado seja Deus, que possamos constantemente estar nesse melhor lugar do mundo, aos pés do nosso Salvador. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, na mensagem que vamos ter, que possamos fixar os nossos olhos no Salvador e aos seus pés possamos encontrar os milagres que precisamos. Eu tenho falado que eu não conheço você, não sei quem que está aí do outro lado, mas Deus sabe. Ele te conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe o que vai no teu coração, Ele sabe a necessidade que você tem hoje. E ao abrir a palavra de Deus, o meu sonho, o meu desejo é que Ele possa suprir as suas necessidades, como Ele supriu a necessidade do povo de Israel, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, se é povo de Israel, nós sabemos que é no Velho Testamento. Então, se você quiser abrir aí a tua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 16, nós vamos ver aqui a mensagem da palavra de Deus. Êxodo capítulo 16, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Abra sua Bíblia se você quiser marcar aí. Eu já tenho marcado a minha aqui. O texto deve aparecer na tela também. Acompanhe comigo. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Deixa eu parar por aqui só para a gente entender alguns detalhes. O povo de Israel, eles estavam cativos no Egito, eles eram escravos ali no Egito. E ali no Egito, mesmo sendo escravo, eles prosperaram. Mesmo sendo escravo, Deus era com eles. Eles estavam ali como escravos e chegou o momento que Deus enviou para eles um libertador. E enviou para eles um libertador através de Moisés. E aí nós temos ali, não sei se você ou já leu essa história, alguém contou essa história para você, ou você já ouviu uma música, ou então assistiu o filme. Você sabe das 10 pragas. Em algum momento aqui, em uma dessas lives de quarta-feira, eu falei sobre as 10 pragas. Eu até perguntei, e eu falo que eu faço pergunta que eu não gosto da resposta. Eu lembro que eu perguntei qual que foi a última praga. Ou melhor dizendo, a primeira praga. Qual foi a primeira praga? A primeira praga que foi anunciada. E aí geralmente o pessoal vai na primeira praga que aconteceu. Mas não, a primeira praga anunciada foi a última a acontecer. A primeira praga anunciada foi a última que aconteceu. E a última que aconteceu foi o quê? A morte dos primogênitos. Deus falou o seguinte: deixa o meu primogênito ir, senão eu mato o teu. E aí Faraó não acreditou. Aí veio a primeira praga. Para que veio a primeira praga? Deus estava mostrando que estava falando sério. Não estou de brincadeira com você, Faraó. Deixa o meu primogênito ir, senão eu mato o teu. Veio a segunda praga. Além de Deus ele afrontar os deuses pagãos dos egípcios, ele estava mostrando o seu poder, a sua glória e mostrando que ele estava falando sério. Deus não brinca quando é a tua salvação. Deus não brinca quando é para te salvar. Ele fala sério. Ele quer te salvar. Não importa por onde você passou, não importa onde você foi, não importa as escolhas erradas que você fez, o que ele tem feito, a manifestação do poder dele é para te salvar. E aí veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta, veio a quinta, veio a sexta, veio a sétima vez, veio a 10ª vez, Deus falando sério, e aí o povo é liberto. Só que o povo é liberto, o que acontece? Chega no Mar Vermelho, eles não têm para onde ir. E o faraó que tinha deixado eles irem, deixado eles partir porque o primogênito morreu, ele se enraiveceu e foi atrás. E o exército do faraó chegou com tudo para matar todo mundo. Só que Deus, mais uma vez, intervém e uma coluna de fogo surge, impedindo que o exército avance. Só que ainda tem o Mar Vermelho. E Deus, de maneira milagrosa, ele abre o mar e segundo alguns comentaristas, cerca de
de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas atravessam o Mar Vermelho uma madrugada inteira para chegar do outro lado. Então olha só, o povo estava como escravo, Deus fez com que eles prosperassem, com que eles crescessem, providenciou um libertador, mandou as pragas, agora provê ali uma coluna de fogo e depois abre o mar. Sabe o que esse povo fez quando chegou do outro lado? Cerca de 3 dias depois de ter atravessado, de ter visto a manifestação do poder de Deus, resmungaram, reclamaram, porque não tinha água para beber. E começaram a resmungar, começaram a reclamar. E aí Deus foi e realizou um milagre. E as águas que eles encontraram, que eram amargas, se tornaram em água potável, em água doce. E eles puderam beber. Só que passou um tempo, cerca de 1 mês depois deles saírem do Egito, cerca de 1 mês mais ou menos, eles reclamam novamente. E eles começam a reclamar agora de fome. Tá com fome? Tudo certo. Vai lá e fala assim, a gente tá com fome, o que a gente vai fazer? Não. Eles começaram a praguejar, eles começaram a reclamar. Quem dera tivesse eu lá no Egito e tivesse comendo das panelas, a panela cheia. Começaram a lembrar dos momentos que passaram lá no Egito. Passaram como escravos. E aí é o texto que nós estamos lendo aqui. Lemos o verso 1, vamos agora ao verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Vocês estão vendo? Olha só, eu contei a história para vocês entenderem a manifestação do poder de Deus. Como que Deus cuidou, como que Deus protegeu. Eles, apesar de ser escravos, eles prosperavam, eles cresciam. E Deus cuidando deles, Deus mantendo eles. Deus livrando eles, mandando pragas incríveis, sobrenaturais, para mostrar o poder dele e a determinação dele em libertar, em salvar. Aí o povo vai, ele faz com que apareça uma coluna de fogo, abre o mar e fica aberto. Gente, o mar ficou aberto uma madrugada inteira. E aí chega do outro lado, o povo começa a reclamar, começa a resmungar. Sabe o que Deus fez com esse povo que reclamou e resmungou? Deus cuidou. Deus deu água. E agora Deus vendo esse povo reclamando com fome e se lembrando dos tempos que estavam como escravos. Sabe o que Deus fez com esse povo? Deus cuidou deles. Deus alimentou. E olha só o que diz o verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colhem, e será o dobro do que colhem cada dia. Ou seja, como é que funcionou? O povo com fome, Deus ele manda o maná. O maná, ele é chamado de o pão do céu. Esse nome maná, ele vem de uma palavra hebraica que quer dizer mais ou menos, que é isso? Como se o povo se espantasse, o que é isso? E aí daí que vem o maná. O pão do céu, esse maná, esse nome é isso, o espanto do povo com o livramento que Deus fez. Eles ficaram impressionados. O que é isso? O maná era como se fosse uma farinha, e eles usavam essa farinha para fazer bolo, para fazer pão, e o sabor dessa farinha era como se fosse bolo de mel. E era conhecido, foi anunciado como sendo
pão do céu. Esse maná, ele caía todos os dias. Sabe por quanto tempo caiu o maná? Por cerca de 40 anos. Sabe quando que parou de cair maná? Quando o povo, depois de 40 anos, eles entraram na terra prometida e lá na terra prometida eles plantaram. Eles plantaram e eles colheram. Quando eles começaram a comer daquilo que eles plantaram, aí parou de cair o pão. Porque até aquele momento Deus estava cuidando, Deus estava suprindo a necessidade dos seus filhos. Caiu maná todos os dias. Diariamente eles tinham que colher. E funcionava assim, você tinha que colher aquilo que você ia comer naquele dia. Era a porção diária. Você não podia pegar para o dia seguinte. Porque se você pegasse para o dia seguinte, quando chegasse o dia seguinte, aquilo que sobrou, que você deixou sobrar para o dia seguinte, estaria podre, estragado, cheio de bichos. Você só podia pegar aquela única porção para aquele dia. Só que tinha um detalhe, isso acontecia no domingo, no primeiro dia da semana, segunda, terça, quarta e quinta. Por quê? Porque na sexta-feira você tinha que pegar em dobro. Mas como é que funciona? O cidadão que pegou em dobro na terça, quando chegou na quarta-feira, estava estragado. Por que eu vou pegar agora na sexta para o sábado e vai estar bom? Essa foi a ordem de Deus. Na sexta-feira, pegar em dobro. Porque no dia seguinte era o quê? Era sábado. E no sábado não iria cair. Ninguém ia sair para buscar o sustento. Ninguém ia sair para buscar o sustento no sábado. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Porque isso aconteceu muito antes de Deus dar as tábuas dos 10 mandamentos para o povo lá no Sinai. O povo já entendia, já sabia do sábado. Desde quando? Desde o Éden. O sábado era guardado desde o Éden. E aqui, novamente, antes de dar os 10 mandamentos lá, o povo já guardava o sábado. A orientação era para eles voltarem a guardar o sábado, porque lá no deserto, lá no Egito, antes de ir para o deserto, eles transgrediram o sábado por obrigação e por imposição de Faraó. Então, olha só, o maná era dado diariamente e na sexta-feira eles tinham que pegar em dobro. Em cada dia eles tinham que pegar a quantidade que eles precisavam. Nós encontramos nessas histórias um Deus que supre a necessidade do seu povo. Ele supre a necessidade dos seus filhos. Ele supre a necessidade quando eles estão cativos lá no Egito. Ele fez com que o povo, mesmo cativo, o povo prosperasse, o povo crescesse. E o povo cresceu e prosperou a tal ponto que o faraó ficou desesperado. E a única solução que o faraó teve foi aquela que ele fez do nascimento de Moisés. Que solução, pastor? Lê lá. No início do livro de Êxodo, lê lá. Se ninguém contou a história para você, dá uma lida lá. Você vê a decisão de Faraó, o que ele decidiu e como que Deus ele providenciou o cuidado e a proteção para Moisés e para muitos outros. E ele fez com isso, com essa proteção, com esse cuidado, ele providenciou um libertador, um livramento para o seu povo. Deus ele supra a necessidade do seu povo, mesmo quando tem barreiras, mesmo quando você não consegue ultrapassar os seus limites, quando você não consegue passar as dificuldades, as barreiras que o mundo lhe impõe. Deus ele supra as suas necessidades e ele cuida de você. Na história do povo de Israel, ele abriu o Mar Vermelho. E tinha ali a coluna de fogo. E essa coluna de fogo não era só a coluna de fogo. Ela era uma nuvem. Na parte da manhã, essa coluna de fogo ela se transformava numa nuvem que trazia sombra para o povo. E o povo tinha um frescor, eles estavam no deserto, era muito quente. Só que se você já viu algum documentário sobre o deserto, você sabe que durante o dia
é um sol escaldante. E à noite é gelado. Então essa nuvem, à noite, ela virava uma coluna de fogo. Não só iluminando, mas também aquecendo o povo. Era um Deus que supre as necessidades do seu povo. Um Deus que cuida, um Deus que traz o livramento. É um Deus que sacia a sede. Em vários momentos na história do povo de Deus, no deserto, Deus ele providencia água para o povo saciando a sede. A mesma coisa com relação à alimentação. Deus ele alimenta, ele provê o pão. E não é qualquer pão, não. É pão do céu. Só que esse Deus que supre é o Deus que prova. O Deus que te coloca à prova para saber se você é fiel. Você observou o texto que nós lemos no verso 4, no capítulo 16, no verso 4, no finalzinho, diz assim, ó, vamos ler o verso inteiro. 16, verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. É um Deus, o Deus que supre é o Deus que prova também. Ele quer saber se você é fiel. Olha só os detalhes do texto. Eis que vos farei chover pão do céu. E o povo sairá e colherá quando? Diariamente. Não é um dia ou outro. Não, é diariamente você tem que colher. Diariamente você tem que buscar. Buscar o quê? Buscar o pão do céu. Não é qualquer pão. A história aqui é o pão do céu. Diariamente você tem que buscar o pão do céu. A porção para cada dia. Ou seja, diariamente você tem que buscar a porção para aquele dia. Mas pastor, eu ouvi dizer que eu posso pegar uma porção e meia. Eu falei assim, olha querido, eu não sei de onde você ouviu dizer isso. Eu sei o que a Bíblia diz, é uma porção só. Queridos, não tente fazer diferente do que Deus orienta. Se Deus falou uma porção, é uma porção. Uma porção dá um gomer. O gomer ele tem cerca de 2 litros, que em quilos dá mais ou menos uns 3, 4 quilos. Então, são porções aproximadas, mas não faltava e nem sobrava se você pegasse uma porção. E se você pegasse uma porção e meia, essa meia porção que você deixou para o dia seguinte, ela iria apodrecer. Ou seja, quando você faz diferente daquilo que Deus orienta, tem consequências. E aí você não sabe por que está sofrendo. Você não sabe por que as coisas não estão dando certo na sua vida. Você não sabe por que você tenta e morre na praia. Você não consegue vencer. Por quê? Porque você não está fazendo do jeito que Deus está orientando. Em algum momento eu vou estar pregando sobre o livro de Salmos, e no Salmo 1 você vê ali claramente o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade. Lê lá, Salmo 1. Você quer ser feliz? Você quer prosperar? Salmo 1. E você vai saber o que é prosperar, seguindo os princípios divinos. Mas não adianta você querer fazer diferente daquilo que Deus orientou. Deus está te colocando à prova para saber se você é fiel. Ele está provando a sua fidelidade para ver se você vai fazer exatamente do jeitinho que Ele falou com você. Querido, não tente fazer de forma diferente. Tem um ditado que diz que não há jeito certo de fazer a coisa errada. Faça do jeito de Deus. E quando você fizer do jeito de Deus, milagres vão acontecer. Olha só, Deus ele falou que o povo ele tinha que diariamente, ou seja, todos os dias, buscar o pão do céu. Buscar que quantidade? A quantidade para um dia. Tá? Só que não é só isso, porque chegou a sexta-feira. O que eles tinham que fazer na sexta-feira? Eles tinham que pegar a porção do dia e tinham que pegar a porção do dia seguinte.
Ou seja, eles tinham que pegar em dobro na sexta-feira. Eles tinham que confiar em Deus. Porque das outras vezes que eles pegavam em dobro, o que acontecia? Estragava. Agora eles tinham que confiar em Deus. Confiar que não vai estragar. Confiar que Deus vai cuidar deles. E se eles forem fiéis, no dia seguinte, eles teriam que comer. O Deus que supre as suas necessidades é um Deus que te coloca à prova para saber se você está sendo fiel. Fiel aos princípios, fiéis aos valores, fiéis à palavra de Deus, fiéis aos mandamentos de Deus, fiéis no seu momento de adoração. Eu já falei, queridos, não há motivo para abandonarmos a nossa fidelidade a Deus. Não há motivo para abandonarmos o nosso compromisso de ser fiel a Deus nos dízimos das ofertas, de ser fiel ao nosso cônjuge, de ser fiel aos ensinamentos da palavra de Deus. Não há motivo para ser infiel, porque estamos passando por essa circunstância. Agora que é o momento de nós mostrarmos que nós somos verdadeiramente fiéis. Olha só, aqui nessa história, Deus provando a fidelidade deles até com relação ao sábado. Dá uma olhadinha aqui no verso 22 do capítulo 16. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ou seja, os príncipes viram eles pegando a quantidade em dobro, ficaram espantados e foram lá falar com Moisés. Respondeu-lhe: isto é que disse o Senhor. Porque eles viram que quando pegava em dobro, estragava. Agora eles estavam vendo que estavam pegando em dobro. Moisés, estão pegando em dobro lá. E aí o que Moisés falou assim? Olha, é isso que o Senhor está falando com eles. Eles estão obedecendo, eles estão sendo fiéis. Isto é que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer, cozei no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, e nem deu bicho. É como se Deus estivesse falando: olha, faz do jeitinho que eu estou te orientando e provai-me nisto. Você já viu essa frase? Malaquias 3,10. Seja fiel e me coloca à prova. Se eu não vou abrir os celeiros do céu, janelas do céu, e vai cair bênçãos sem medidas na sua vida. Querido, Deus tem bênçãos para você, Deus tem bênção para mim. Mas o que Ele pede é para provarmos a Ele, para sermos fiéis, para buscarmos diariamente, todos os dias, a cada dia, o pão do céu. Eu quero terminar essa mensagem levando vocês agora ao Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6, o verso que nos interessa é o verso 11, mas nós vamos começar no 9. Porque o 9 diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí vem o verso 11. O pão nosso, de quando? Cada dia nos dai hoje. No Pai Nosso nós oramos a orientação que Deus deu para o povo de Israel lá no Egito, lá no deserto. O pão de cada dia o Senhor quer te dar hoje. Mas que pão que é esse, pastor? Que pão é esse que caiu do céu? Bom, se você quer saber que pão é esse que caiu do céu, qual o pão que você tem que buscar diariamente, eu preciso te levar agora ao livro de João.
João capítulo 6, o verso 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Queridos, o pão nosso de cada dia, que nós temos que buscar todos os dias. Sim, Deus supre as nossas necessidades. Ele nos dá o pão material, mas o pão que nós temos que buscar todos os dias, esse pão é Cristo Jesus. Por isso que nós cantamos no início: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Pastor, como é que eu faço para buscar Jesus todos os dias? Um dos processos é a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Um outro processo para você buscar a Deus todos os dias é através da oração. É você ter um relacionamento com Ele. E quando você tem um relacionamento com Ele através da oração, todos os dias você busca. Você não guarda a bênção para o dia seguinte. Você não guarda a bênção para o dia seguinte. Todos os dias você tem que buscar essas bênçãos. Todos os dias você tem que ir atrás dessas bênçãos. Quando chega na sexta-feira, você busca a bênção em dobro. Mas por quê? No outro dia não vai ter bênção? Não. No outro dia você não vai buscar o pão material. No outro dia você não vai atrás do pão material. Mas você vai estar cheio do pão espiritual. E você vai fazer o quê? Agora você não está envolvido com o seu trabalho, você não está envolvido com a escola, você não está envolvido com esporte. Agora você está com um sábado livre para levar o pão que você recebeu, o pão do céu, o nosso Senhor e Salvador Jesus, com mais tranquilidade às pessoas. Queridos, está na hora de você buscar pão. Está na hora de você comer desse pão. Porque o texto fala que quando nós comemos desse pão, nós não temos fome e nem sede. Que você possa encontrar esse pão. Que você possa encontrar esse maná precioso de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é o pão do céu. Por isso que é importante buscá-lo em espírito e em verdade. Mas esse pão do céu, que provê o nosso sustento, que provê a nossa salvação, ele nos prova também a nossa fidelidade. E tem um texto lá de Apocalipse, capítulo 2, no verso 10, a última parte: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Que nós possamos buscar a nossa salvação em Cristo Jesus, mas possamos buscar nele também força para sermos fiéis, fiéis em todos os aspectos. Querido, eu tenho falado para você que hoje é dia de salvação, hoje é dia de encontrar Jesus, o pão da vida. Hoje é dia de você se saciar e de você ter um encontro com Ele. Eu não sei se você que está me ouvindo aí, se você já se batizou, se você já se decidiu pelo batismo. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei até onde você foi, mas o Senhor sabe. E se o Senhor sabe aonde você foi, se o Senhor sabe o que você fez, e mesmo assim Ele quer te salvar, aceite! Se você já fez um monte de coisa errada, se você já foi muito longe aos seus olhos, e mesmo assim o Senhor quer te salvar, querido, aceite. Estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. É momento de salvação. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus possa te iluminar, que você possa tomar a decisão de aceitá-lo e de tomar esse pão maravilhoso que é Cristo Jesus e se saciar dele. E você, agora que tem esse pão, você possa oferecer esse pão para outros também. Que Deus possa realizar um milagre na sua vida, na sua família. Eu quero mais uma vez orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque o pão do céu, Cristo Jesus, nos é oferecido a todo momento.
Estamos aqui para aceitá-lo mais uma vez e pedir, Senhor, que o Senhor realize um milagre na nossa vida. Cuide, Senhor, da nossa família, Senhor. Cuide, Senhor, dos nossos queridos. Nós nos entregamos em Tuas mãos e fazemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima live.